o cara é nazista mesmo, ele tem que ser preso. Depende, né? Não. Por O quê? nazismo é uma teoria política que ela é ancorada em você extinguir outras pessoas. Toda teoria que precisa extinguir outro, a pessoa... Tem que ser presa só porque ela pensa assim. Sim. Se ela Sério? pensa que ela tem que extinguir outra... Se ela só pensa e nunca faz nada pra fazer isso Mas aí é acontecer... filosófico, né? Não necessariamente. Se o cara for Nos Estados preso Unidos- porque ele é nazista... Nos Estados Unidos existem pessoas que são nazistas, elas não são Não, assim, presas. mas se o cara for preso porque ele é nazista, concorda que ele tem que ter falado porque não tem um telepata que vai adivinhar? Ele tem que ter feito alguma coisa. Mais ou menos, né? As pessoas podem interpretar a fala dele como se ele fosse nazista e prender ele mesmo assim, né? Não. Sim. Ou é ou não é. Aí você tá falando de gente do Twitter que qualquer coisa é nazismo. Mais ou menos. Eu tô com uma investigação hoje no Ministério Público. Sim. Eles podem fazer uma denúncia. E se o STF julgar que eu fiz apologia, eu sou preso. E aí? E Eu não nunca sou, eu vi não ninguém fiz. preso por apologia. Eu nunca vi também, mas a gente tá vendo muito louco. Muito Sim, louco agora, eu né? eu já vi coisas do gênero. Uma coisa que me preocupa muito é quando você acusa a pessoa de racismo, uma empresa que eu tenho visto ser acusada de racismo. Isso acontece muito com o Ministério Público, que está muito ideologizado e muito medíocre no que anda estudando, porque tá agindo em 2022 como se estivesse nos anos 90. A pessoa pega uma foto de uma empresa e fala assim, nossa, aqui não tem metade de mulheres, então isso é machismo. Então, prende. Aqui não tem... E vai pra cima da empresa fazer termo de... Sim. Por isso que eu tô falando. O que eu tô falando perigoso. isso... Então, é perigoso por quê? Porque as pessoas estão agindo não com base em lei e realidade, com base em moralidade. Quem falou que a foto é a medida? Tem estudos já recentes mostrando, inclusive, que a foto não é a medida. Que você medir porcentagem de homens e mulheres, ou de negros e de brancos, não leva a inclusão nenhuma. Ela leva, aliás, pode levar até o oposto. Por quê? Quando você está vendo só o número completo, você não está vendo que posição aquelas pessoas têm. Aí você vai falar, não, mas é metade da diretoria. É a metade mais frágil e mais exposta? Ou é a metade mais fixa? Acho que não faz a menor diferença. Faz. Isso tem estudo mostrando. Não, é que, tipo, se o cara tiver uma empresa, toda diretoria negra, ou toda diretoria branca, ou toda diretoria asiática, foda-se, é a empresa. A empresa pode ser qualquer composição étnica que ela quiser, na minha Porque, opinião. na verdade, para você saber se há racismo ou não, primeiro tem que ver se há alguma regra que realmente seja racista para triar as pessoas. Sim. E depois que não vai ser empresa por empresa que você vai ver isso. Você tem que ver na estrutura da sociedade como um todo. Se você for olhar pela nossa história, você vai ver que no topo você vai ter menos mulheres, você vai ter menos negros, pessoas começam a poder assumir que são gays e ter posições de destaque há muito pouco tempo. Tá, Eu lembro que, assim, eu era adolescente, os caras que são tudo cantor gay hoje, eles não eram gays naquela época, porque não podia falar. Pode crer. Se o cara falasse, ele não aparecia em lugar nenhum. Então, assim, isso é muito recente. Uhum. Essas pessoas estão em minoria. Aí, um jeito fácil de você fingir que você está incluindo é pegar e dar os cargos que têm mais rotatividade, são menos fixos, para essas pessoas, entendeu? Entendi. E se você focar na quantidade, é isso que vai acontecer. E aí acontece uma outra coisa, que é um outro efeito. Isso foi testado, são testes que foram feitos com várias profissões, mas principalmente com veterinários. Por questão lá do pesquisador que trabalhava com isso. Quando você olha um quadro de uma empresa que é meio a meio homem e mulher, ou negro e branco, ou não sei o que você tem impressão, você internaliza que houve uma inclusão. Mas não houve. Não houve, não é realidade, só está naquele cartaz. Não tem o mesmo poder. Você começa a achar que, não, já resolveu esse problema. Então, o que acontecia quando os cartazes dessas empresas mostravam uma equidade que não existia, uma igualdade que não existia? Os caras começavam a voltar aos hábitos de antes, tipo, contratar a mulher por menos, dar promoção só dos caras. Porque ele falou, não, já resolveu esse problema. Porque o marketing tá feito, né? Não é. Ele achava que não tinha mais problema. O marketing convencia mesmo os caras. Entendi. E os caras entravam num piloto automático de tipo, acabou esse problema. Então, o que as pessoas... Como você pode agir com isso de uma forma positiva? Primeiro, tem que ser real, não tem que ser fake. Eu acho que uma Você empresa... tem que saber a situação real. Não, na minha opinião, pode ser polêmico isso aí, mas eu acho que uma empresa não tem como tratar a pessoa por sexo, gênero ou cor. Ela tem que Não. contratar por competência. Se eu tenho uma Sim. empresa privada, eu quero ter as melhores pessoas, independente de como elas parecem. O que importa é o que tá dentro da cabeça.
Sim, mas vou te falar uma coisa, por exemplo, se a gente for considerar como competência poder ir a um puteiro fechar negócio, Tá. que é considerado, quantos, vamos ver, escritório de advocacia, empreiteira. Entendi. Bom, no meu caso, eu acho que você nunca foi no puteiro, né, Coca? Não, mas é isso que eu tô falando. Vamos pegar, então, todos os grandes negócios do Brasil, tudo que foi fechado em puteiro, a gente vai dizer que é misógino? E cancela os negócios? O Ministério Não. Público tá afim? Não, se é o jeito que o negócio é feito na empresa, é meio esquisito, né? Fechar o negócio em Não, puteiro. isso é o tradicional. É? De empreiteira, de grandes empresas. Fechar sempre negócio assim. em puteiro? Opa, até os negócios internacionais. É sério? É. Caralho, Por que eu você fiquei tem esse muito por mundo de fora programa de TV que as meninas aparecem pelada e ganha troco pra aparecer? Porque sexo vende. Sim, ela vai vender onde? Ah, bom, no caso da TV, é a imagem dela de ser bonita e o caralho, né? Sim, ela vai faturar como? Bom, se ela tem o salário dela, né, ela pode também vender o corpo pra Entendeu? pagar uma grana. A gente tem esse sistema todo. Se você for ver, nos documentos, eu não sei se na Lava Jato teve, ou se na investigação que eles fizeram das empreiteiras na África que teve. Eu conheço bem o esquema que tinha em Angola e que tinha em Moçambique, com as empresas brasileiras. E isso apareceu tudo. E tá um mundo de artista nisso. E aí, vamos então, ninguém fica pra trás, vamos pra cima disso também? Ou não? Ninguém solta a mão de ninguém, é só no Twitter. Eu não entendi muito bem. Tipo, a gente tem que ficar bravo porque as pessoas fecham o negócio em puteiros? É isso que você tá Não, falando? o que eu tô falando é o seguinte, não é isso que as empresas venderam, que seria a meritocracia. Entendi. O que você acha de meritocracia? Você acha que ela A existe? pessoa, ela tem competência para que... Meritocracia, você sabe que é uma expressão jocosa criada na Inglaterra na década de 60, né? Não tinha a menor ideia. Meritocracia é a história... É um livro de ficção que chama The Rise of Meritocracy. Esse livro é uma história em que a gente chega... Eu acho que tem muito a ver com o identitarismo. É muito a ver. A gente chega num momento da sociedade em que as pessoas que estavam na camada de baixo estão melhorando um pouco a vida, estão estudando mais e começam a reivindicar coisas. E os caras que são mais ricos, eles têm os filhos burros, mas que já estão com o futuro decidido. Eles falam, se eles tiverem que competir agora, nós vamos fazer com esses caras. Eles vão ser pobres no futuro? Os filhos burros dos ricos? Dos ricos. Por que eles são burros necessariamente? Não, porque eles eram mesmo, né? O livro, é um livro. Ah, no livro. Entendi. É um livro. Aí, o que eles fazem? Vamos criar um sistema chamado meritocracia. Então, eles decidem que tudo vai ser feito pelo mérito. Só que aí eles mudam o que é o mérito. Então, o que é o mérito para você ser um bom engenheiro? Vou fazer cálculos rapidamente? Não, é você, por exemplo, saber onde que se compra o melhor casulo de seda para fazer lenços Hermès. Parece um mérito mesmo, né? Se você Pra sabe você ser o melhor engenheiro, fornecedor... que faz ponte. Ah, Entendeu qual entendi. qual Não tem é o nada a ver truque? com seda. Não tem Sim. nada a ver. Então, que eles pegavam umas coisas que não tinha nada a ver e que era só do universo dos ricos, Aham, que os pobres não sabiam, e aquilo virava o critério. entendi. Aí, quando chegava, tipo, o cara não sabia fazer a ponte. Não, mas ele pontuou aqui, ó. Ele sabe escolher café, ele sabe escolher terno, ele sabe... É uma Entendeu? meritocracia bem burra, né? Então, mas que é a que a gente tem hoje em dia. Ah, bom, pode ser, né? Eu não estou nas maioria das empresas, não faço parte desse universo. Não, mas eu isso sempre fui um existe. cara bem Não, mas independente, então... Eu tive a minha empresa. A minha empresa, eu contratava gente porque... Por exemplo, eu contratava editores pela capacidade deles de encontrarem o melhor corte, o melhor título, o melhor thumbnail. Eu não me importava muito pra cor, sexo, foda-se. Eu acho que empresas médias e pequenas, eu acho que isso acaba sendo muito mais presente. E elas são a maioria das empresas, na verdade. Porque você não tem como se dar esse luxo. Exato, eu preciso do melhor funcionário, porque senão eu vou falir, tá ligado? Você não tem essa folga, essa gordura. Essa coisa de não ser o mérito, de fechar em puteiro, ela tem muito a ver com corrupção, com a mistura entre governos autoritários e governos corruptos, e empresas que servem Mas isso esses não é, governos. tipo, pode não ser a meritocracia do livro de 1970, mas, bom, o conceito de meritocracia que eu acredito é, tipo, eu pego o profissional mais competente. Se eu tenho uma pessoa que, sei lá, vamos supor que o trabalho dela é correr 100 jardas, correr 100 metros, eu vou pegar o cara que corre mais rápido, né? Ou a Sim. menina que corre mais rápido, ou o gay que corre mais rápido, ou o negro, ou o asiático, foda-se, eu quero o cara que corre mais rápido. Não me importa qual que é
a cor, qual que é Isso você o jeito que ele falando corre. numa empresa pequena, Sim. ele faz todo sentido, porque você tem aquela função, você tem uma verba para aquela função, e você vai ter que colocar ali alguém não só que atenda aquela função, mas que tem uma perspectiva de crescimento que tem a ver com o momento da sua empresa. Sim. Então, vamos dizer, você vai pegar o melhor editor, sabendo que aquele salário é pouco para ele, que ele vai estar de olho em outro emprego, ou você vai pegar um que não é tão top quanto ele, mas que está num momento da carreira de crescimento, que tem potencial de aprender e que vai crescer junto com a sua empresa. Eu vou pagar o melhor que eu puder conseguir, né? Se eu não conseguir comprar o top, eu vou comprar o menos top, mas que vai crescer com você. É. E aí, quando a gente, às vezes, chega para as pessoas e fala disso, do papel social da empresa, que são conceitos desenhados na época em que você tinha grandes empresas, entendeu? Você está falando de empresas enormes. Então, assim, outro dia eu dou aula no Master em Governança da GoNew, que é uma empresa de executivos ligados à área de inovação, de startups. E aí o Francisco Milagres, que é também sócio com a gente num think tank que a gente tem lá, que é sobre essa nova sociedade digital, ele fez uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, todo mundo tem vieses, né? Todo mundo. E como é que você supera os seus vieses? Você não supera, você tem que saber quais são. Para quando você vai tomar uma decisão, você já toma uma decisão mais justa. Isso não é superar o viés? Não, você tem que saber que ele tá lá. Você não pode se iludir. Ai, não, eu vou não ter... Tipo... Não, com certeza. Se você acredita que você não tem viés, você é um iludido. Sim! Mas se você acredita que você tem viés, você pode remediá-los, né? Você e superá-los. Você pode ter decisões que sejam mais justas. Sim. Então, assim, a gente estava outro dia lá fazendo um painel, não sei o quê, e o Francisco Milagres, ele é da minha geração. Então, assim, a minha geração era muito assim, clubinho de mulher e clubinho de homem. Sabe? Era muito Bolinha mais... e... Não lembro o nome da... Eu não sei se hoje como é que é a moçada... Clube do Bolinha, mas tinha o Clube das Meninas também, que não lembro. Luluzinha, é verdade. Não lembro. Não sei se a moçada hoje é assim, não tenho ideia. Mas a gente sempre foi assim. Então, quando você vai fazer algum trabalho, quando você lembra de alguém, você lembra da pessoa que você tá sempre do lado. Claro. Quem é visto é lembrado. Natural. E aí o Milagres começou a fazer uma coisa assim, ele montou o painel, ele olhou e falou assim, cara, só tem os caras que são meus amigos, que saem comigo. Eu não conheço uma mulher, não conheço ninguém do tal, não conheço ninguém. E ele conhecia gente que podia trazer coisas diferentes para aquele painel, mas que ele não tinha pensado, porque a gente pensa em quem tá do lado da gente no nosso grupo. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, para eventos, para empresas grandes, essa noção de diversidade. Não é você chegar numa sapataria que tem 3 pessoas trabalhando e você vai ver, qual é a etnia daqui? Vai ter que... Aí não dá. Mas o que se diz muito em estudos é que não tem como você corrigir pessoas. Você tem que corrigir a estrutura como um todo. A gente tem essa questão de igualdade, de mais oportunidades muito recente. Mas, por exemplo, e num mercado onde a gente tem, por exemplo, enfermagem? Você tem mais mulheres do que homens no mercado de trabalho de enfermagem. Portanto, os melhores profissionais tendem a ser mulheres. Porque você tem um grupo maior de pessoas que são mulheres nesse ramo. Então, você vai ter na pirâmide de capacidade, você vai ter mais pessoas no top da pirâmide que são mulheres, porque tem mais mulheres na pirâmide. Sim. E então, você dentro de uma empresa de enfermagem, se você quiser buscar as melhores pessoas para a sua empresa, você vai acabar contratando mulheres, porque elas são a sua maioria dentro desse ramo. E o mesmo acontece no ramo onde os homens são predominantes. Quando eu quero ter, num sentido de meritocracia, as melhores pessoas, é natural, dentro da enfermagem, seguindo a estatística, que eu vou acabar com uma empresa com mais mulheres. Sim, isso tem... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.